Olá, meus queridos alunos e queridas alunas do sétimo ano da Escola Antônio Custódio Sobrinho. Aqui quem fala é o professor Jonas, professor de matemática. E nessa nossa primeira videoaula, nesse período de quarentena, nós vamos estudar um pouco sobre a área de alguns quadriláteros. E os quadriláteros que serão estudados nessa videoaula será a área do retângulo, do quadrado, do paralelogramo e do losango. E a área, aqui nós temos a nossa primeira situação, onde nós vamos aprender a determinar a área de um retângulo e a área de um quadrado. Mas antes de nós aprendermos a determinar essa área, é necessário vocês identificar a diferença que existe entre retângulo e quadrado, né? Refrescando a memória de vocês, o que seria retângulo? Retângulo é um quadrilátero, possui 4 lados, onde os ângulos internos necessariamente devem ser de 90 graus, e os lados opostos têm que ser paralelos. Esse lado é oposto com esse, que seria paralelos. Esse é oposto com esse, que esses dois lados também seriam paralelos. No retângulo não tem necessidade dos 4 lados terem a mesma medida. O importante é apenas que ângulos internos de 90 graus e lados opostos paralelos. Já no quadrado, além dessas características do retângulo, nós vamos ter a seguinte característica, que todos os lados devem ter a mesma medida, ok? Então, além de ângulos internos de 90 graus, lados opostos paralelos, esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse, os 4 lados têm que ter a mesma medida, ok? Voltando aqui para o retângulo, nós vamos chamar aqui o comprimento desse retângulo de B e a largura de A. Para determinar a área, que é toda essa região aqui de dentro do retângulo, toda essa região aqui de dentro, para determinar a área desse retângulo, basta eu multiplicar o comprimento vezes a largura, ou seja, B vezes A. Você vai pegar esses dois valores do retângulo e multiplicar. Você pega o comprimento, multiplica pela largura, você vai encontrar a área dessa figura, certo? Você pode fazer B vezes A como A vezes B. A ordem não vai alterar o resultado final, ok? A mesma situação vai acontecer para o quadrado, certo? Nós temos aqui, se um lado de um quadrado mede A, ou mede um valor qualquer, um número qualquer, né? Isso significa dizer que se esse lado mediar, todos os outros demais lados também irão mediar. Se aqui fosse 7, aqui também seria 7, aqui seria 7, aqui também seria 7, ok? Então, para determinar a área, que é toda essa região aqui de dentro do quadrado, toda essa região de dentro, você vai multiplicar lado vezes lado, ou seja, A vezes A. Ou A ao quadrado, que A vezes A é A ao quadrado. Nós já vimos essa situação aqui no estudo de potência, ok? A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. O próximo quadrilátero que nós vamos estudar, a área dele, é o paralelogramo, né? Está aqui a figurinha do paralelogramo e nós vamos refrescar também na memória de vocês o que seria esse paralelogramo. Paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero, olha, possui 4 lados, que possui 2 pares de lados opostos paralelos. Então, para ser quadrilátero, só é necessário o quê? Que possua lados opostos paralelos. No caso, esse lado aqui, ele é paralelo com esse lado, e esse outro lado é paralelo com esse outro lado. Não tem a necessidade, para ser paralelogramo, dos ângulos internos serem de 90 graus. Observe que aqui nós temos um ângulo obtuso, que é igual a esse outro ângulo que também é obtuso, e esse outro ângulo que é agudo, igual a esse outro ângulo que é agudo, certo? Não tem a necessidade dos ângulos internos serem de 90 graus, como é o caso do quadrado e do retângulo. Para ser paralelogramo, só é necessário o quê? Lados opostos paralelos. Vamos chamar esse lado aqui de B, base, e vamos chamar esse segmento aqui de altura. Para mim determinar, ou para nós determinarmos a área de um paralelogramo, que a área seria toda essa região aqui de dentro,
para determinar essa área, basta você multiplicar a base pela altura. Você faça B vezes H, certo? Essa é a equaçãozinha para determinar a área de qualquer paralelogramo. Você pega o B e multiplica pela altura. Nos exemplos que você vai ver, sempre para me determinar a área, nos exemplos relacionados aos assuntos do sétimo ano, a questão vai te dar a base, vai te dar a altura, e para determinar essa área, basta multiplicar B vezes H, ok? Próximo quadrilátero seria o quê? O losango. Aqui nós temos um losango, certo? Professor, qual seria a definição de losango? A definição de losango é a seguinte: para ser um losango também vai ter que ser um quadrilátero, tem que ter 4 lados, olha, 4 lados. Só que qual é a característica do losango? Que os lados opostos sejam paralelos, e todos os lados de mesma medida. Esse lado tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. Se aqui fosse 8, digamos uma situação, se aqui fosse 8 metros ou 8 centímetros, todos os outros lados também teriam que ser 8, certo? No losango também não tem a necessidade dos ângulos internos serem de 90 graus. Aqui nós temos uma situação de um ângulo obtuso, ângulo agudo e ângulo agudo, ok? No losango, esse segmento que vai de um vértice, no losango ou em qualquer quadrilátero, eu vou chamar esse lado A, B, C e D. Aqui são os vértices do losango, certo? O segmento AC é chamado de diagonal e o segmento BD também vai ser chamado de diagonal. Só que a diagonal AC, observe que ela pode ser que ela seja maior. Nesse caso aqui está sendo maior, né? Nós vamos chamar de Dzão ou D maiúsculo. E a diagonalzinha menor, que é a diagonal BD, vai ser chamada de Dzinho. Então, para mim encontrar a área, que é toda essa região aqui de dentro, para mim encontrar essa área, o que eu devo fazer, professor? Você vai multiplicar as duas diagonais e no final você vai dividir por 2. Depois que você encontrar o resultado de Dzão, ou seja, D maiúsculo vezes D minúsculo, você vai dividir por 2, certo? Professor, o que é o D maiúsculo? É a medida da diagonal maior. E o D minúsculo? Medida da diagonal menor, certo? Então é necessário vocês entenderem, quando vocês observarem a figura, saber se ele é um losango, quando é que vai ser um losango. Aí, quando for losango, você vai pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e depois vai dividir por 2. Essa é a equaçãozinha para determinar a área do losango, ok? Vamos ver agora algumas situações, né? Vamos treinar aí o que nós estudamos. Atividades. Calcule a área de cada quadrilátero. Na letra A, nós temos que figura aqui, olha. Nós estamos diante de um quadrado, né? Perdão, quadrado, olha. Eu ia perguntar quadrado ou retângulo. Nós estamos diante de um retângulo. Qual é a equação para determinar a área de um retângulo? Observe, eu tenho comprimento sendo 7, largura sendo 3. Então, para mim determinar a área desse retângulo, basta eu multiplicar 7 vezes 3. 7 vezes 3 dá 21. Metro vezes metro, nós já estudamos isso lá em potenciação, dá metro quadrado. Então, a área desse retângulo aí seria 21 metros quadrados, ok? B. Determine a área ou calcule a área dessa figura. Aqui agora nós estamos diante, olha, de um quadrado, né? Como é que eu determino a área de um quadrado? Você vai pegar o comprimento e multiplicar por ele mesmo, né? Se aqui vale 5, se um comprimento vale 5, aqui também vai ter a mesma medida, que será 5.
a área será 5 vezes 5, que vai dar 25. Metro multiplicado por metro quadrado. Então, a área desse quadrado aí seria 25 metros quadrados. Na letra C, nós estamos diante de um paralelogramo. E nesse paralelogramo, a questão me deu o comprimento e me deu a altura dele. Então, para determinar a área, nós já vimos que para determinar a área de um paralelogramo, basta multiplicar a base vezes a altura. Então, a área desse paralelogramo será a base, que vale 6 metros, e a altura, que vale 4 metros. Então, a área será 6 vezes 4, 24. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, a área desse paralelogramo aí será 24 metros quadrados. Então, pessoal, na letra B, nós estamos diante de um quadrado. Quadrado de lado 5, 5 metros. Então, para você determinar a área desse quadrado, basta você multiplicar 5 vezes 5. 5 vezes 5, que vai dar 25. Metro vezes metro, novamente, metro quadrado. Na letra C, nós estamos diante de um paralelogramo. E nesse paralelogramo, a questão me deu o comprimento e me deu a altura dele. Então, para determinar a área, nós já vimos que para determinar a área de um paralelogramo, basta multiplicar a base vezes a altura. Então, a área desse paralelogramo será a base, que vale 6 metros, e a altura, que vale 4 metros. Então, a área será 6 vezes 4, 24. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, a área desse paralelogramo aí será 24 metros quadrados. Próxima questão.